existe uma conjuntura onde há apelo para diversos jaez. E na questão de convite e proposta, existe a disposição e a possibilidade de uma resposta que quase sempre vai falar do desejo, daquilo que eu me permeio e vou em busca do passo em direção àquilo e acabo que me permito influenciar por dada sugestão, por dado apelo. Em Palavras de Vida Eterna, no capítulo Em Honra da Liberdade, Emmanuel vai dizer da pululação que existe de filosofia, de sutileza, de fermentação, de costume e de cultura, que de alguma forma vai derramar algo que deseja uma conexão comigo. Por isso que existe o rudimento, o que é uma noção linear de uma explanação, uma arte que constrói ali só com uma pedra, esperando e desejoso de que outros venham com a sua subsequente pedra e forme uma construção maior. Mas quando se fala do Cristo, existe uma ideia que é diferente, que tem um traçado diferente e que vai precisar reverberar na porta interna da alma, que é onde esse alcance pede acontecer. Porque na vala da convivência comum existe um atrito energético entre um e outro que tem a ver com uma tendência que nós temos a negativismo, a rebelião, a dependência, ao ócio. Que estabelece um ping-pong de interesse menos digno
onde eu preciso confirmar, via pensamento e atitude, a elevação do meu propósito. Por isso que quando existe uma dificuldade de relacionamento entre mãe e filha, em que há uma duelo ali e que uma da parte se acomoda àquela dificuldade e permite que uma sugestão menos digna, menos nobre tenha espaço, acaba que pode insuflar no meu ego, na minha reação grey, uma indisposição com o outro que vai reverberar fatalmente numa cisânia, numa discórdia. Mesmo porque, quando ocorre a disposição para tomar a rédea do meu pensamento e atitude, isso me faz antever aonde eu posso ir com o meu querer sólido, nobre. E, de alguma forma, dar um passo nessa direção. Por isso que acontece de, na interação com o outro, eu experimentar a energia que me confronta e que requesta de mim confirmar, sem cansaço, repetida vez, uma vibração crítica diante daquilo. Porque, veja, não basta eu fazer um caminho onde positivo, uma elevação de energia, e achar que estou guarnecida. Eu vou ser chamada repetida vez, sem solução de continuidade, a dar resposta que vá, de tanto que eu dou, se tornando concreta e palatável no meu raio mental, no sentido de assimilação e de facilitar-me a possibilidade daquela vivência. Tem um adolescente que ele tinha uma convivência complicada com o avô e experimentou abuso de ter o dedo confrontado e a unha quebrada rente à mesa, à porta. Acabou sendo recolhido numa instituição que cuida e se responsabiliza por menor situação de vulnerabilidade. E mesmo em meio à situação difícil e desafiadora que esse adolescente viveu, ele pôde, no que ele vive hoje, demonstrar que, repetida após repetida decisão de dar o perdão, de continuar, ele pôde aclarar, precipitar um caminho menos sofrido, mais leve para ele.
porque quando existe uma disposição para assimilar a paranoia do estatuído, de uma pesquisa secular, em que eu embandeiro, empaveso uma delicada e engenhosa criação e elaboração que me encarcera, via permissão de assimilar esse sofisma e essa argumentação perigosa, vou ter o meu carro psíquico atrelado, ligado à flauciosa, a que me costura colcheto, onde alguém está faminto, desejoso de incenso, louvor, submissão e vassalagem. E com isso acaba que aquilo que é mostrado para mim em termos de esforço próprio que tenho que verter, de disposição comigo mesmo, é mutilado, lesado, desfigura, entenebrece preceito, prélio da verdade, abusa, e infelicita o uso da inteligência, ou fantasia, imagina episódio, roubado, furtado, ao registro, ao estatuído fiel da ampulheta do tempo, elabora, arma, cilada, armadilha, ou levanta, constrói castelo de ilusão teórico, em que essa sugestão, essa proposta menos nobre, ela me inclina, tenta me predispor a essa indisposição moral, onde eu vou cair na lamúria, no vício, na agressividade, na perda de tempo. E isso é me tornar fâmula, servidora desditosa, subalterna de ideia, de princípio desequilibrado, desarmonizado. E é um caminho de esforço. Tinha uma adolescente, ela tinha comentado da dificuldade que é para ela morar na casa dela, visto que a mãe coloca o serviço sobre ela num despejo insensato e a exige manter a casa em ordem, tanto para ela quanto para o namorado da mãe, e que precisa ser atendido e realizado no diário, que é algo sobrecarregador para essa adolescente, visto que ela estuda.
E ela relatava a dificuldade que é para ela estabelecer esse correspondência. Isso mostra como que o tete-a-tete energético, ele vai pedir e demandar de mim uma disposição do perdão, da compreensão, de procurar ajudar aquele com o qual tem alguma dificuldade e procurar vencer a sombra, o quisto que está em mim. Nós estávamos lá com Jesus quando ele, há 2000 anos, falava da verdade, da luz, do suor. E mesmo tendo esse contato com o Mestre, continuamos de queda em queda. Por isso ainda estamos aqui, tentando acertar o passo com Jesus e cimentar nossa atuação nobre nesse caminho. Naturalmente que vai ter aquele que não esteve há 2000 anos atrás, encarnado quando Jesus esteve aqui, mas em considerando aqueles que estavam lá, e talvez muitos de nós estávamos, e ouvimos palavras da boca de Jesus enquanto ele esteve encarnado aqui, ainda patinamos no meio desse zigue-zague, desse ping-pong de energia e de sugestão menos digna, que tenta esfacelar o nosso melhor esforço. E aqui entra a urgência de desenvolver esse querer. Porque quando eu me disponho a um caminho de ascese, eu vou encontrar calúnia, malquerença, mentira, agressão, infâmia, nefandade, iniquidade, ignorância. Que é o que me aguarda quando eu tenho uma decisão num caminho de luz e inseto essa possibilidade. Porque veja, não é um caminho aleatório. É o seguir após o Cristo que encontra a perseguição aqui. E numa mosaico em que é preciso intensificar essa possibilidade para não perder,
Porque para nós outros que recebemos alguma luz, algum esclarecimento, não só vou ser cobrada nessa pauta, como eu preciso me desvelar, me desdobrar naquela instância para não perder aquela recha de luz que me alcançou. Eu preciso intensificar, fortalecer, lavar, purificar meu pensamento na fonte, na cachoeira diária, infatigável do Cristo, corrigir, arestar meu sentimento, minha emoção. Porque não passa despercebido para mim aqui. A energia que é movimentada nessa plataforma, tremenda, desafiadora, ela vai me alcançar. E vai pedir de mim força, energia e decisão no bem. Caso contrário, eu descambo para agressão, para desequilíbrio, para a ira, para o desejo de esmagar o outro, de eliminar o outro. E isso está na base das guerras que nós já vivemos, ainda continuamos a viver, porque mesmo que um noticiário me traz uma troca de tiro na faixa de Gaza, existe um tiroteio energético que acontece entre duas pessoas e que insiste em me arrastar para uma vileza. E é possível verificar isso na dificuldade que as pessoas experimentam de se tolerarem. Quando se ouve reclamação, a experiência de ser insuportável, tal convivência. E o esforço, a luta que é para se suportar. Seja um ao outro ou a minha própria sombra, a minha própria orgânico. Isso num contexto onde, quando se percebe que a pessoa reclama e queixa. Nas expressões de adoecimento mental, em que eu revivo e agrido o outro pelo pensamento e desejo sair daquilo com uma vitória, com uma vantagem. Isso vai dizer dessa vibração nefanda que pulula e que está na base dos homicídios, do latrocínio, do abuso, da delinquência, porque não houve uma disposição de tolerar, suportar o atrito energético com o meu entorno e desejar auxiliar em meio a isso.
buscar o autoconhecimento, a oração, o esforço, o suor, de ser útil para o meu entorno em meio ao atrito energético que vivo e que me alcança. Porque quando a desdita, o revide, a vingança entra no meu campo mental e me avassala, me algema, ela me arrola para um desequilíbrio e para um desatrelo que me leva a uma possibilidade de ser irreversível aquela recuperação para mim. Enquanto aqui. E às vezes isso toma a pessoa com tanta violência que ela desencarna sob esse império e arrola isso, arrosta para o astral com o subsequente infortúnio e pavor que isso representa. Por isso que é preciso ter uma boa indiferença, uma impassividade para poder fazer esse caminho com o Cristo. Porque se eu dou espaço e bebo qualquer gota de provocação e de indisfarçável ironia ou disfarçável, eu vou me chafurdar e mergulhar num mar de conflito que me paralisa. Aí eu fico sem tempo e energia e possibilidade para aquilo que me espera de trabalho digno. Aquela sensibilidade doentia, a um olhar que recebi, a uma palavra atravessada que entendi que chegou até mim, a uma energia invasiva, que me adoece, me desarticula energeticamente e me compromete. Não sei que eu tenha disposição e o empenho de ter essa boa indiferença que me permite fortalecer minha longanimidade, que despreza, ofensa e segue, contorna o obstáculo, sem parar nele, sem revoltar porque ele está ali, sem querer destruir ele. Ou sem perder tempo no confronto com ele, mas simplesmente o contorna e continua. Porque a energia do ciúme, do ódio, da competição, da inveja, do ócio, ela degenera a minha possibilidade, ela me paralisa, ela delinquencia meu recurso, inviabiliza minha disposição moral, minha conexão com Cristo. Por isso o esforço ele é urgente, de me limpar, de me purificar e de focar no que é essencial para mim, no que importa. Porque se eu me permito a conexão, como diz aqui nessa mensagem, com qualquer sugestão
e arremesso que vem na minha direção, isso vai como que eclipsar minha concentração, meu foco, minha direção. Como Jonas Janges vai dizer, que a disposição para essa boa indiferença, essa longanimidade, ela é essencial. Ela é um arcabouço para que eu possa estar livre para seguir. Porque senão eu vou me predispor a colher conflito de todo tipo, que vai exigir de mim atenção, uma resolução, enquanto que aquilo eu poderia ter contornado e seguido, economizando para mim tempo, possibilidade, trabalho. E eu preciso lembrar o para que estou aqui. Porque quando eu ventilo isso e me descendento com essa lembrança, com essa memória, isso fortalece o essencial. O único objetivo da alma que volta à Terra é fazer o bem. Não é um, é um único. Por isso, vale e eu devo acionar as conexões que preciso estabelecer, a conversa neuronal que preciso fazer ser para achar essa trilha, onde eu sobreparo acima do tumulto, da paixão, da discussão, da competição, do ódio, e consigo desenvolver de um arsenal moral esse auxílio e esse bem para o qual estou aqui. E esse é o chamamento mune do Cristo. Não olhar para trás. Me levantar sobre a minha miséria, tomar a minha cruz, renunciar a mim mesma, essa renúncia construtiva, elevante, suprema, e seguir após ele.